Mateus 27. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado, até ao dia de hoje, Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou-o dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás! Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado! Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado! Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos! Então Pilatos lhes soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a coorte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido,
despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa! Vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei.
Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: Aí tendes uma escolta. Ide guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo a respeito da palavra que nós vimos de Mateus 27. Como nós dissemos no capítulo anterior, no capítulo 26 e 27 de Mateus, nós vemos a narrativa de Mateus falar a respeito do que os homens fizeram ao Senhor Jesus. Até o capítulo 25, nós vimos o que o Senhor Jesus fez para o homem. Toda boa obra, toda ação da vida de Deus na vida dos homens. A partir do capítulo 26, nós estamos vendo o que os homens fizeram para o Senhor Jesus. Então agora, nós vamos concluir aquilo que já estava escrito na palavra de Deus. Porque tudo isso já estava escrito. Nada de que está acontecendo da vida do Senhor Jesus e que nós ouvimos nos relatos, foram coisas que o homem que escolheu, o homem que fez. Não foi. Foi a vontade de Deus sobre a vida dos homens. O que está acontecendo aqui em Mateus 27 é exatamente aquilo que os profetas já anunciaram sobre a vida do Messias, sobre a vida do ungido de Deus, do que ia acontecer com ele. E nós estamos vendo o relato, ouvindo o relato daquilo que aconteceu. Então nós vemos que no capítulo 27, Mateus descreve que logo depois da noite na qual o Senhor Jesus foi preso lá no jardim do Getsemane, quando ele estava orando, e o traidor foi levar lá os dos anciãos do povo, dos sacerdotes, para prender o Senhor Jesus, e diz que na parte da manhã, logo de manhã, todos os príncipes, os sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente com o Senhor Jesus um conselho, reuniram um conselho grande e contra o Senhor Jesus para matar ele, né? Fizeram um conselho já determinando a morte do Senhor Jesus, né? Então pegaram o Senhor Jesus, manietaram ele, aprisionaram ele e levaram então para Pôncio Pilatos, que era o presidente daquela jurisprudência na qual determinava a lei que definia quem ia ser condenado ou não, que era o juiz daquela região. Ele é que dava, ele é que determinava, ele era o julgador, ele tinha um juiz, como fosse um juiz, de determinar quem seria solto, quem seria preso, quem seria condenado ou não. Então levaram diante de Pôncio Pilatos, né? Os religiosos, os anciãos do povo, os sacerdotes, levaram o Senhor Jesus preso para Pôncio Pilatos julgar. Enquanto isso, Judas caiu em si e viu aquilo que ele fez, pegou as moedas e jogou no templo, considerando que aquilo ele tinha sido vítima de uma situação na qual ele não tinha tido o tirocínio, ele não tinha avaliado qual seria a resposta de tudo aquilo que ele meditou, tudo aquilo que a vida de Judas se estabeleceu, todo o castelo na mente de Judas caiu nesse momento. Quando ele viu o que ele fez, a besteira que ele fez, ele caiu em si de todo o castelo falso que ele criou dentro dele. Aqui tem um ensino forte para nossas vidas, porque essa postura de Judas, querido, diz respeito a um homem que faz a opção de querer Deus pelos bens materiais que possa adquirir, de querer Deus para dar uma resposta revolucionária, para dar uma resposta de revolta contra a maldade do mundo. O que Judas queria, ele queria um escolhido de Deus, aquele que seria o filho de Davi, que traria um outro reino para a sociedade. Ele tinha uma resposta política. A posição de Judas, além de financeira, de querer ganhar o dinheiro, ele tinha uma posição política, né? Então ele queria através
da atitude do Senhor Jesus, de amor ao próximo, de estar acolhendo os necessitados, ele queria colocar isso dentro de uma proposta política, né? A política de revolucionar a sociedade daquela época. Ele queria fazer parte de um dos ministérios que provavelmente ele criou dentro dele, que o Senhor Jesus reinasse dentro dessa posição. Então, ele se revoltou quando ele viu que o Senhor Jesus não ia cumprir a vontade do homem. Quando o Senhor Jesus anunciava que ele ia fazer a vontade de Deus e que ele ia ser entregue aos anciãos do povo, aos sacerdotes, ia ser condenado e que ia morrer. Judas ele se revoltou contra essa posição, de chegar ao ponto e falar, ó, pelo menos eu vou tirar lucro dessa situação. E, através de 30 moedas de prata, assim como estava escrito a respeito dele, foi o que aconteceu. E aí, então, aquelas moedas foram jogadas no templo, os sacerdotes, entendendo que aquelas moedas eram moedas de sangue, porque já tinham determinado a morte do Senhor Jesus, eles já tinham a condenação de morte do Senhor Jesus, então eles consideraram aquela moeda como uma moeda que não seria digna para se colocar diante do altar. Eles pegaram aquela moeda, porque Judas jogou as moedas para o altar colocando como oferta, porque ele já viu que a vida dele não era mais nada, e ele saiu para se suicidar. E aí então, só que aquela oferta não foi aceita pelos sacerdotes, mas tudo isso para se cumprir o que estava escrito na Escritura, porque em Jeremias dizia que aquelas 30 moedas, era até descrita, impressionante, como a palavra é tão perfeita nesse sentido. Na palavra de Jeremias diz exatamente isso, das 30 moedas, que seria preço avaliado para aquela situação na qual o Senhor Jesus estava vivendo, que os filhos de Israel avaliaram pela condenação do Senhor Jesus. E aí então eles compraram um terreno, que não podia ser oferta a Deus. Eles compraram um terreno, considerado campo de oleiro, para receber os estrangeiros que vinham até Israel. Porque Jerusalém é uma cidade onde tinha uma peregrinação naquele mundo, né? Como hoje ainda é. O mundo faz a peregrinação de chegar a contemplar a obra de Deus, a visitação de Deus, a adoração de Deus, assim como ainda hoje é, naquela época muito mais. Então eles compraram um campo para receber os estrangeiros, chamado através dessa moeda. E isso tudo estava escrito, a palavra de Deus já anunciava pelos profetas esses acontecimentos. E aí então, Jesus, quando isso estava acontecendo com Judas, Judas tomou a decisão de suicidar, por isso que o Senhor Jesus falou, olha, seria melhor ele não ter nascido, porque a vida dele foi esse percalço, né? O final da vida dele passou uma vida infrutífera, uma vida de condenação do mundo, de condenação das pessoas, ajuizando a respeito das vidas das pessoas, e o final dele foi final de morte e morte eterna, porque o suicida, a palavra de Deus diz que o lugar do suicida é largo de enxofre, é lugar de prantos e ranger de dente. O suicida vai para o destino dos demônios, vai para o destino daqueles que são espíritos malignos, né? Vão para esse lugar. Então Judas tomou a direção disso. Por isso que Jesus disse, olha, antes de ter nascido, porque não teria essa condenação eterna da vida. Passou pelo dom da vida, contemplou a obra de Deus, viu tudo aquilo que Deus fez na face da terra, ele foi um dos discípulos do Senhor Jesus, e no final vai ter a condenação daquilo que os demônios, os anjos decaídos, teriam. Então é um ensino que nós temos que nos ater, o cuidado desse mundo, do prazer desse mundo, de buscar na presença de Deus, buscar a palavra de Deus, para trazer moedas para a nossa vida, não importa a posição de traição que muitas vezes nós fazemos com a obra de Deus, com o Senhor Jesus, traindo dentro da postura de negar o Espírito Santo sobre nossas vidas, negar a presença do Espírito Santo na vida de homens que estão anunciando a verdade do Senhor Jesus. Isso tudo é uma posição de Judas, é uma posição de traição, que nós temos que estar atentos por esses cuidados. Em seguida, quando está acontecendo isso, o Senhor Jesus está indo para o presidente, né, o juiz daquela época, que seria Pilatos. E chegou lá, o juiz olhou até com uma certa posição de deboche, né, quando viu o Senhor Jesus ali preso, manietado, né, cabisbaixo, diante da presença dele,
com todos aqueles sacerdotes, os príncipes, os anciãos, todos eles acusando de uma maneira, né, veemente contra o Senhor Jesus. E Pilatos pergunta: então és tu o rei dos judeus? E Jesus disse: tu o dizes, né? Referindo-se. Queridos, o que nós vemos na posição do Senhor Jesus é uma coisa interessante, porque quando se fala a respeito de acusação a respeito dele, ele não abre a boca. Ele não abriu a boca no que diz respeito à palavra de acusação. Quando os sacerdotes, os anciãos do povo, acusavam ele, o Senhor Jesus ficava calado. É aquilo que Pilatos até respondia para ele: você não ouve o que estão falando a teu respeito? Por que você não se defende disso? Como é que você não testifica contra isso tudo que estão te falando? O Senhor Jesus não abria a boca, nenhuma palavra saía dele. Mas quando falava da posição dele, do lugar que ele tinha no reino do céu, de chamada de Deus, ele respondia. Aqui, nós vemos aqui Pilatos perguntando: és tu rei dos judeus? Ele respondeu: tu dizes. Assim como o Caifás, quando confrontou o Senhor Jesus, no capítulo 26, que nós vimos que as pessoas anunciavam, denunciavam ele, falando calúnias a respeito dele, o Senhor Jesus não falava nada. O próprio sacerdote Caifás, o sumo sacerdote, falou: você não vai responder nada contra esses que estão te acusando. O Senhor Jesus não abriu a boca. Mas quando o sumo sacerdote virou: te conjuro-te por no Deus vivo, és tu o Filho de Deus? O Senhor Jesus respondeu para ele. Entendeu? Então, é essa revelação de que é importante para nossas vidas. Porque assim como o Senhor Jesus teve, ele diz que ele sendo mestre, ele passou por esse tipo de situação, de acusação, nós que somos discípulos também vamos viver isso. Então é importante nós termos o entendimento de quando nós estivermos nessa posição de acusação, nessa posição na qual o mundo, né, pessoas, né, do inferno, porta-voz do inferno, que vem contrapor a vontade de Deus sobre a vida dos homens e trazer uma palavra de condenação, e trazer uma palavra de acusação, como nós vimos aqui. O Senhor Jesus não respondeu. E é isso que nós temos que ter, é não responder para isso. Mas quando perguntar qual é o objetivo da tua fé, qual é a sua... por que se determina a tua fé, aí você me responde. Aí nós temos que responder. Foi aquilo que o Senhor Jesus fez. Porque naquilo que concerne a fé, naquilo que concerne ao reino de Deus, a posição dele no reino do céu, ele respondeu. Ele deu a posição e trouxe a resposta, tanto para o sumo sacerdote como para Pilatos, que era o juiz da condenação que estava sobre a vida dele, ele respondendo como réu naquele instante. Então, Pilatos ali, quando ele estava reunido, a mulher dele chamou ele, a mulher de Pilatos chamou ele e falou: olha, Pilatos, eu tive um sonho essa noite, cuidado com esse justo, cuidado com o sangue desse justo. Eu quero dizer para vocês, queridos, que Pilatos, que era o juiz daquela corte, ele que seria que daria a sentença, ele sabia que o Senhor Jesus era justo. Ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo estava exposto aos olhos, estava sendo visível, que a condenação do Senhor Jesus vinha através de um comportamento de ciúmes, né? Vinha através de um comportamento na qual de inveja e ciúmes. Ele estava evidente isso. E ele então quis resolver a situação. Ele, como juiz, ele quis dar uma ajudadinha como, né, homem, e ele quis resolver o problema de Jesus ali, vendo que aquela condenação era falsa. Aquela condenação era uma falcatrua de uma situação que estava dissimulando uma condenação para um homem inocente. E ele então quis resolver. E ele então trouxe Barrabás para o cenário. Barrabás, que era um criminoso político, né? Era um homem que era, além de ser criminoso, ele era um político revolucionário, na qual Judas tinha a mesma pretensão que o Senhor Jesus fizesse parte desse grupo político que se voltasse contra Roma. E aí então trouxe Barrabás para tentar ver se conseguia colocar Barrabás como criminoso e tentar livrar o Senhor Jesus. Só que estava escrito, querido,
Era a vontade de Deus sobre a vida dos homens. Ali não tinha como fugir dessa realidade. E aí então aconteceu aquilo que já estava escrito a respeito. Eles preferiram que Barrabás fosse solto e que o Senhor Jesus fosse crucificado. Ele tentou persuadir a multidão, mas a multidão gritava cada vez mais, dizendo que era para crucificar o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus fosse crucificado. E aí então, ele vendo diante daquela situação, aquela massa que cada vez crescia mais, a posição de crucifica, cada vez gritando mais forte para que crucificasse o Senhor Jesus. E como Pilatos era um homem baseado na posição dele e não contrapor a vontade do povo de não trazer tumulto para a situação, ele então fez aquela célebre posição que hoje é mundialmente conhecida. É uma situação que nós vemos na franqueza daqueles que se posicionam dessa maneira. Nós vamos dar uma palavra a respeito disso. Ele tomou a água, lavou a mão diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse justo, considerar isso. Queridos, só que essa posição diante dos homens, diante dele, da posição sábia e uma posição de legislador, essa posição de lavar as mãos, isso significa uma posição de ficar em cima do muro. É uma posição que não tem no mundo espiritual. Isso aqui diz respeito ao mundo da carne, ao mundo dos homens. Mas no mundo espiritual não tem como ficar em cima do muro. Ou você tem vida com Deus, ou tem vida com o inferno. Não tem outra posição. Não existe meio termo no mundo espiritual. O que Pilatos fez foi uma postura de legislação humana, né? Na condição de mundo, dele considerar que ele era inocente do sangue do justo, do Senhor Jesus. Só que essa posição dele, isso no reino do céu, no reino de Deus, isso é condenação para ele. Porque não existe meio termo. Ou você, o Senhor Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Então não tem como. Ou você está com o Senhor Jesus, ou você está contra ele. Não tem posição. Então quero dizer a vocês que Pilatos, a postura de Pilatos foi contra Jesus. E isso já estava escrito, né? Já estava escrito que Pilatos tomaria essa posição. E o povo então clamou, dizendo que o sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E quando esse grito do povo que anunciou essa condenação para a vida do povo judeu, né, para a vida dos filhos deles judeus e para a vida dos filhos dele, nós conhecemos o que aconteceu com esse povo, né? Agora mesmo, no nosso século passado, século XX, nós vimos o que aconteceu na Alemanha, né, de perseguição com esse povo, né? O que aconteceu no nível de perseguição, por quê? Tudo isso baseado na maldição que eles mesmo profetizaram para a vida dos filhos deles, para a vida deles e dos filhos deles. Eles foram um povo totalmente perseguido, como ainda hoje é. Nós vamos ver a história do Oriente Médio, você vai ver a perseguição que esse povo se faz ainda, até o lugar para eles habitarem é um lugar de guerra, até o lugar onde eles têm o sustento e a vida deles é um lugar de guerra. Todos os lugares que eles andam é um lugar de perseguição. Eles não têm lugar nesse mundo exatamente por essa posição que eles mesmo se condenaram e condenaram os filhos dele. Barrabás então foi solto e o Senhor Jesus foi mandado ele foi entregue então, Pilatos entregou então para os soldados romanos, para o Senhor Jesus ser açoitado e para ser crucificado. Queridos, nós ouvimos no relato o que fizeram para o Senhor Jesus, né? Nós vimos a maneira que ele foi tratado, o distrato, a maneira que o deboche que fizeram com ele, a maneira que eles bateram, a gozação que fizeram com o Senhor Jesus. Ele foi motivo de escárnio, ele foi motivo de brincadeira, de gozação, foi motivo de brincaram com ele, bateram nele e fizeram dele como se fosse um boneco, desprezaram ele total. Queridos, eu quero dar uma palavra para você, porque para nós homens que temos essa nossa natureza pequena,
uma natureza vulnerável aos erros, né? De sofrermos pelos nossos erros, né? Nós que pagamos o preço do nosso próprio erro, do nosso pecado, e a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e muitas vezes o pagamento por atos pecaminosos que nós fazemos na terra, nós pagamos um preço alto, né? De tristeza, de dor, de caminhos de tropeço. Então, nós somos acostumados, né, com essa luta, e essa luta nos faz aquilo que a gente costuma dizer vale de lágrimas, né? A gente costuma considerar o mundo como um vale de lágrimas. Agora, queridos, o Senhor Jesus, criado pela própria presença de Deus na vida dele, tudo aquilo que ele fez para o homem, da bondade, do amor, da cura, do poder da ressurreição, da restauração de vidas, trouxe uma palavra maravilhosa de restauração, amou o homem, amou o pecador, se entregou por amor a esse pecador, se entregou para restaurar a vida do homem, para reconciliar o homem com Deus, porque a vida do homem estava distante de Deus, o mundo religioso não conseguia, perdeu a ligação com Deus, a própria religião na qual Deus trouxe para o mundo perdeu a ligação com Deus. Houve necessidade que o Senhor Jesus viesse e passasse por isso, por esse aviltamento, por essa agressão, por essa postura má do homem, né? Os soldados romanos escarneceram de uma maneira suja, né? Contra a pessoa do Senhor Jesus, e ele, com aquela natureza de amor, a natureza de doar a vida, ele recebeu isso. Pode ter certeza que cada palmada que ele recebia, cada chicotada que ele recebia por amor às nossas vidas, por amor de nós, homens pecadores, que nos afastamos da presença dele por conta do nosso sentimento de carnalidade, de se querer trazer o prazer para a nossa condição humana, do deleite das nossas vidas, e nós seguimos caminhos de erro, de desobediência. E o preço disso, o Senhor Jesus que pagou. Ele se perdeu toda a postura de soberania que ele tem. Quando Pilatos virou para ele e falou: tu és rei dos judeus. E ele falou: tu dizes. E qual foi a condição que esse rei dos judeus recebeu dos homens? Foi aquilo que nós ouvimos: açoite, foi escárnio, coroa de espinho. Colocaram sobre ele coroa de espinho e escarneciam dele, fazendo gozação por essa situação. Salve-nos, reis do judeu. Cuspiram nele, né? Batiam na cabeça dele com a cana, batiam na cabeça dele como se fosse animal, né? E colocaram nele umas vestes, escarnecendo, colocando as vestes de rei, né? Vestes de escarlate, para ele ser crucificado. O Senhor Jesus, passando por aquela situação, né, de luta, aquela situação de ser ultrajado que ele estava, eles vendo aquela condição do Senhor Jesus recalcitrando, caindo ali, preso daquela madeira que ele estava levando, chamaram o sirineu, que estava vindo do campo, Simão, um homem sirineu. Simão, então, fizeram com que ajudasse o Senhor Jesus para levar a cruz até um lugar chamado Gólgota, lá no Calvário. Era o lugar destinado à crucificação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi crucificado, querido, fora de Jerusalém. Jerusalém, o templo de Jerusalém, foi o templo erguido para a adoração de Deus. Eles não queriam que o crucificasse ali em Jerusalém. Eles tiraram de Jerusalém, tiraram para fora o Senhor Jesus. Eles consideravam aquilo como vitupério. Aquilo ali era uma posição muito suja para eles. Eles tiraram o Senhor Jesus, autor da vida, como se fosse sujo. Tiraram dali do templo, tiraram ele de Jerusalém, para ser crucificado num local chamado Caveira. E lá crucificaram o Senhor Jesus com suas vestes, e as vestes que o Senhor Jesus tinha, eles lançaram forte, assim como estava escrito, que eles fariam sorte
trocariam, quem receberia aquelas vestes, né, que o Senhor Jesus usava. E crucificaram o Senhor Jesus ao lado de dois transgressores da lei, com a inscrição dizendo: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Escrito em três línguas. Queridos, todos que passavam ali escarneciam o Senhor Jesus. Todos que passavam escarneciam. Assim como os próprios sacerdotes, os fariseus, eles faziam deboche do Senhor Jesus, escarnecendo dele, dizendo: porque se ele salvou os outros, por que ele não salvava a si mesmo? Ele que se dizia o Filho de Deus. E o Senhor Jesus submeteu a essa situação. Querido, a hora do dia, do período judeu, as 24 horas são divididas em período de 12 horas. 12 horas dia e 12 horas da noite. 12 horas de cada... são períodos de 6 horas, né, que dividem o tempo. Então, das 6 horas do dia com as 6 horas da noite. E diz a palavra que na hora sexta, que corresponde a meio-dia, no nosso horário de hoje, a meio-dia, o Senhor Jesus, de manhã ele já foi condenado por Pilatos e já foi levado para o Gólgota. A meio-dia ele já estava colocado na cruz. Na sexta hora ele já estava crucificado, que é na sexta hora do judeu, meio-dia do nosso horário. A meio-dia ele estava crucificado. Nesse horário, meio-dia, ele, quando crucificado, houve trevas, escureceu o tempo. Da meio-dia até as 3 da tarde, quando o Senhor Jesus deu grito, né, que foi a chamada hora nona, que ele deu grito, né, entregando o Espírito para Deus Pai, houve trevas ali naquele lugar. E quando o Senhor Jesus deu esse grito, anunciando a entrega dele do Espírito, e considerando o Senhor, já está tudo consumado. Deus meu, por que me desamparaste? Isso diz respeito ao momento de trevas na qual o Senhor Jesus viu. Porque ele viveu esse momento de trevas, aquilo que ele não conhecia, aquilo que ele não tinha, essa natureza de pecadora. Naquele momento ele assumiu a natureza pecadora de cada um de nós. Por isso que ele ficou, a luz do mundo se apagou. A ele que veio como luz do mundo apagou, houve trevas. Porque naquelas 3 horas, da hora sexta até a hora nona, houve trevas, porque nessas 3 horas ele estava no meu lugar, no teu lugar, querido. Ele estava pagando o preço da nossa redenção. Aquele momento, para nós termos o nosso momento de reconciliação com Deus, alguém tinha que pagar esse preço. O pecado é preço de morte. O salário do pecado é a morte. Nós que somos pecadores, o nosso destino é a morte. Não tem como. O Senhor Jesus veio para pagar esse preço por nós, para pagar o salário da nossa morte. E o salário que ele pagou com a própria vida dele. E foi esse momento de trevas da qual ele viveu e na qual ele gritou da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque nessa hora, querido, era você e eu que estávamos no nosso pecado. Ele estava pagando o preço do nosso pecado. E houve trevas. O mundo estava em trevas. O Senhor Jesus ali, a própria presença de Deus, né, já estava, a presença de Deus no mundo se apagou. Para você ver o significado do pecado da vida do homem, na vida da terra, na vida do mundo, na vida do universo. O que gera para o universo o pecado, a desobediência a Deus, o afastamento da presença de Deus, o que traz para a vida dos homens, o que traz de tristeza, de trevas, de afastamento, que tira a alegria, tira a luz, tira a presença de Deus em nossas vidas. Foi aquilo que o Senhor Jesus viveu nessas 3 horas. Ali, quando aconteceu essa situação, e ele então, dando um grito, clamando em grande voz, rendeu o espírito dele. Nesse momento, aconteceu o sobrenatural sobre a face da terra. Quando aconteceu isso que o Senhor Jesus viveu, né, naquela situação que ele estava vivendo na cruz, a palavra diz
que o véu do templo, lá dentro de Jerusalém, o véu que separava o santíssimo lugar, que é o lugar da presença de Deus, do santo lugar, é o lugar onde ficava o povo, os tabernáculos, e tinha uma separação, tinha um véu, o lugar da presença de Deus com o povo, tinha um véu. Quando o Senhor Jesus fez isso, e ele entregou o Espírito dele, o véu do templo se rasgou. Qual o significado disso, querido? Que não mais tem véu que nos separa diante de Deus. O Senhor Jesus ali, ele reconciliou o homem com Deus. Ele pagou o preço do meu pecado, do seu pecado. Ele pagou o preço de nós podermos chegar diante de Deus. Não há mais intermediário, ninguém precisa mais interceder, ninguém precisa mais te levar para a presença de Deus. Você se apresenta diante de Deus. Você já está na presença de Deus. O Senhor Jesus, ele é o caminho para essa presença. Não existe mais ninguém para fazer isso por você. Não há mais sumo sacerdote na terra para isso. Ele cumpriu como sumo sacerdote toda essa operação que nos leva diante de Deus. O véu se rasgou e nós podemos chegar na presença de Deus. Querido, isso para o mundo foi um momento de você olhando, contemplando essa tristeza da qual nós estamos vendo. Para os gregos, como diz Paulo, isso é loucura para os gregos, né? Isso é uma coisa louca, nós contemplarmos isso. Mas, queridos, para nós que somos salvos, que nós que cremos naquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário para a nossa vida, essa obra poderosa na cruz do Calvário, que nos dá redenção, que nos reconcilia com Deus, dá a reconciliação do homem com Deus. Isso é poder de Deus, querido. Para o mundo, pode ser, para os judeus, isso é fraqueza, né? Foi um momento de fraqueza, de oração, na qual o Senhor Jesus se apresentou diante de Pilatos, aqueles que condenaram ele, né? Ele se apresentou com a mão manietada, aprisionada, ele estava preso, né? Para os judeus, sinal de fraqueza. Para os gregos, loucura. Quem olha o mundo exterior, olha isso. Mas para nós, que somos salvos por esse poder, isso é motivo de glória para nós, querido. Não que nós alegramos com a condição do Senhor Jesus passar por isso na nossa vida, mas nós nos alegramos de saber que Ele fez esse ato de amor por minha vida e por tua vida. Foi um ato de entrega, foi um ato de amor por nossas vidas. Por isso que nós temos que valorizar a cruz de Cristo em nossas vidas. Por isso que Paulo nos chama para nós valorizarmos isso, para contemplarmos a cruz, não numa posição de choro por aquilo que está acontecendo com o Senhor Jesus, mas nós olharmos isso e chorarmos por nós, para nossas vidas, para que nós possamos nos redimir das nossas culpas, para que nós possamos fazer uma análise da nossa vida, chorar pelo nosso pecado, porque o Senhor Jesus fez essa obra para nos libertar dessa condição. Então nós temos que olhar para a cruz e entender que a cada dia nós temos que ficar mais limpos. A cada dia nós temos que entender essa dimensão poderosa sobre nossas vidas, na qual o amor de Deus foi poderoso, foi grande, foi imenso. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por amor a nós. E deu dessa condição, querido, dele pagar o preço com a vida dele na cruz do Calvário. Abraão entendeu os dias de Jesus. Quando o Senhor Jesus falou para os religiosos daquela época, que se intitulavam filhos de Abraão, falou, nós somos filhos de Abraão. O Senhor Jesus falou, seu pai, Abraão, vocês dizem que é o seu pai, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês entenderiam quem sou eu. Porque seu pai, o que vocês dizem que são, o que é teu pai, Abraão, ele quando viu o meu tempo, ele se alegrou. Porque Abraão estava numa condição dessa, querido. Ele estava no momento que ele ia imolar o filho dele, Isaque, ia ser um sacrifício. Mas Abraão falou para Isaque, Isaque, Deus proverá para ele o cordeiro de Deus. Proverá para ele, para si próprio, o cordeiro. Foi a palavra que Abraão deu para Isaque, confiando na fé nesse Deus poderoso. E Deus ofereceu. Falou, Abraão, não é teu filho, Abraão. Você não precisa entregar seu filho. Eu vou entregar o meu. O meu vai ser o cordeiro. Ele vai ser o cordeiro que vai ser imolado para perdão do pecado do homem. E é isso que se cumpriu aqui, queridos. Em Mateus 27,
Abraão viu esse dia na qual Deus ia prover o cordeiro para pagar o preço do meu pecado, do seu pecado. Porque a palavra de Deus, a desobediência é morte. A desobediência a Deus é caminho de morte. Só o Senhor Jesus pode nos tirar desse caminho. Só Ele tem o poder no céu e na terra para nos tirar do lugar de morte. E aí foi o que aconteceu aqui. O Senhor Jesus nos tirou dessa condição de morte. E houve esse sobrenatural. O véu foi rasgado, houve a reconciliação do homem com Deus. E aí aconteceu aquilo que o mundo se impactou. Do sepulcro houve ressurreição. Pessoas foram ressurretas e entraram na cidade santa. Porque esse é o poder de Deus sobre a nossa vida. Esse é aquilo que significou quando houve essa liberação dos corpos que saíram da sepultura, querido, que mortos foram ressurretos nesse dia. Esse é o poder da cruz do Calvário. A cruz do Calvário, a morte do Senhor da cruz do Calvário, isso que nós vimos aqui, o relato dessa de vida para nós. Por isso que houve ressurreição naquele momento. A demonstração evidente de que nós estávamos mortos e agora somos ressurretos em Senhor Jesus. Há uma promessa de ressurreição para nós. Não nessa condição desses ressurretos que foram vistos. Esses ressurretos, eles foram vistos e foram para a cidade santa. Eles voltaram para Jerusalém. Mas nós não. A nossa ressurreição é de vida eterna com o Senhor Jesus. Esse é o poder da cruz do Calvário. Por isso que nós temos que nos alegrar nisso. Nessa condição da qual o Senhor Jesus proveu para nossas vidas. Nesse instante, Ele trouxe esse poder sobrenatural para nós. De ressurreição, de vida com Deus, de religação. Houve uma reconciliação com o nosso Deus. Isso tudo foi no chamado Gólgota, lá no monte chamado Calvário, que o Senhor Jesus foi crucificado e nos trouxe isso para a nossa vida. E dá um relato importante aqui, porque na hora que estava acontecendo tudo isso, Mateus descreve a respeito das mulheres. Ele diz que de longe, muitas mulheres que tinham seguido o Senhor Jesus, desde a Galileia, e servia a Ele, mulheres que trabalhavam no ministério do Senhor Jesus e que serviam Ele, estavam ali assistindo, muitas mulheres. Jesus descreve a respeito dos apóstolos. Nós ouvimos na epístola de João que ele fala a respeito dele, João, que ele teve lá nesse momento. Mas Mateus não descreve a respeito dos apóstolos. Ele diz que as mulheres estavam ali, e cita as mulheres que estavam ali. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Né? A mãe de Tiago e de João estavam ali assistindo aquilo. Querido, há um poder tremendo nisso. Nós vemos na fidelidade do ser feminino, da mulher, daquilo que o Senhor Jesus chamou macho e fêmea. O Senhor Jesus chamou essas mulheres, que têm um papel importantíssimo na vida da igreja, na vida de auxílio e na vida de estar perto, olhando. Isso aqui significa, esse olhar das mulheres, significa o olhar da intercessora, o olhar daquela pessoa que observa e ora, e busca, e abençoa, e acompanha. Isso é tremendo para nossas vidas. O ministério das mulheres da igreja do Senhor Jesus é poderoso, é lindo quando se faz na vontade de Deus, não na vontade dos homens, não no parâmetro que os homens colocam elas, mas na obediência do Espírito Santo, colocando no lugar certo, para que elas possam servir a Deus da maneira que Deus quer. Assim como nós vemos a postura dessas mulheres, de longe, assistindo toda essa obra, tudo aquilo que os homens fizeram com o Senhor Jesus mediante a vontade de Deus. Elas assistiam. E essa contemplação, querido, diz respeito à oração, intercessão. São as intercessoras. São aquelas que realizam a obra do Senhor Jesus, como diz a palavra, para o servir. Não a homens, ao Senhor Jesus. Estava ali desde a Galileia, desde quando o Senhor Jesus começou o ministério dele, lá
do Rio Jordão, quando João Batista estava fazendo o batismo, desde essa ocasião que o Senhor Jesus começou a chamar os seus apóstolos. Essas mulheres acompanharam o Senhor Jesus e o servia. Esse é um lugar importante para a vida da igreja, da colocação dessas mulheres no lugar certo. Como é importante para a vida espiritual de uma igreja essa posição na qual essas mulheres se mostraram aqui, na colocação delas aqui diante da situação do Senhor Jesus. Depois teve aquele momento, o Senhor Jesus, depois de ter sido crucificado, morto, nesse momento na qual nós entendemos o valor disso. Diz o relato que teve um homem rico que conheceu o Senhor Jesus. Ele teve um entendimento de quem representava o Senhor Jesus. E ele então foi buscar, né? E diz a palavra que ele era um dos discípulos. Ele seguia o Senhor Jesus. Era um homem rico. Por isso que o Senhor Jesus disse que, olha, que um homem rico pode passar no fundo de uma agulha se for pela vontade de Deus. José de Arimateia está nessa condição, querido. Ele é um homem que seguiu o Senhor Jesus. E ele então foi até, pela influência dele, ele foi até Pilatos e pediu o corpo do Senhor Jesus. E Pilatos então concedeu, em consideração a posição daquele homem rico, e ele, o coração que ele tinha diante da palavra que a mulher dele tinha dito a respeito do justo que o Senhor Jesus representava. Então Pilatos pegou aquele corpo e colocou, lançou ele numa sepultura. E diz a palavra que envolveu o corpo num fino linho, né, um lençol fino de linho, e colocou no sepulcro novo, que havia aberto uma rocha, e rolaram uma grande pedra, né, sobre aquela sepultura. E ali então colocaram o Senhor Jesus numa sepultura. E nesse mesmo lugar, na hora que rolaram essa pedra e colocaram o corpo do Senhor Jesus ali, estavam ali duas mulheres. O texto diz, Maria Madalena e a outra Maria, assentadas de frente do sepulcro. Querido, os apóstolos não estavam ali. Os homens que o Senhor Jesus chamou pelo nome de cada um, sentou com eles, ensinou, não estavam ali naquele momento. Quem estava ali eram duas mulheres. Se assentaram na porta do sepulcro. Quando colocaram o corpo dele lá, rolaram a pedra, elas se assentaram na porta do sepulcro, e a palavra de Deus diz que elas ficaram olhando. Elas ficaram olhando o sepulcro. Sabe por quê, queridos? Isso diz respeito à posição de fé. Fé. Porque elas acreditaram que o Senhor Jesus disse que no terceiro dia ele ressuscitaria, que ele seria morto, seria crucificado e que iria ressuscitar no terceiro dia. Essas mulheres creram nessa palavra. Elas creram. A palavra sobre os homens é: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Essa era a vontade de Deus sobre os homens. Mas a vontade de Deus para a mulher é que ela ficasse ali na posição de esperar a resposta da palavra de Deus sobre a vida dos homens. Ela estava esperando a resposta da oração, ela estava esperando a resposta da profecia sobre a vida do Senhor Jesus. Elas creram na parábola, elas creram na palavra de Deus sobre a vida dele. E ele então, aquilo que ele anunciou, elas ficaram lá na porta do sepulcro, esperando. Elas ficaram sentadas na porta do sepulcro, esperando o momento da ressurreição, querido. Elas se posicionaram em fé, em obediência, em amor, como a intercessora se faz, como é importante o papel da mulher de Deus na vida da igreja, como é importante o papel da mulher no corpo de Cristo, como é importante, como elas podem ser tratadas como insignificantes, porque nós não estamos no padrão dos fariseus. A igreja do Senhor Jesus não é padrão de fariseu, onde a mulher tem que ficar atrás do alpendre. Não é isso, querido. O Senhor Jesus colocou elas nessa posição. Foi Deus que colocou elas nessa posição. E elas estavam lá na porta do sepulcro, olhando a pedra que foi rolada. E elas ficaram olhando ali.
Imagina, querido, a posição dessas duas mulheres sentadas olhando aquela porta. Coração triste, toda a esperança tinha morrido, toda a alegria que elas viveram, a esperança de ver as maravilhas que o Senhor Jesus fez, tinha acabado ali. Os olhos delas estavam, querido, cheios de lágrimas, não tinha mais lágrima mais. Porque eu tenho certeza, por tudo aquilo que o Senhor Jesus passou, elas já assistiram tudo. Até o momento da morte do Senhor Jesus, e elas em um momento, elas continuavam ali. Eu tenho certeza que nos olhos delas já não tinham mais lágrimas. Tal era a tristeza, a desolação que elas tinham. A única coisa que elas tinham era a posição de fé. A única coisa que elas tinham. A posição de fé. De esperar a promessa chegar. De esperar a promessa acontecer. No terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitará. Ele diz, morrerei, vou crucificado, vou morrer, mas no terceiro dia ressuscitarei. Os olhos dela estavam simplesmente nessa palavra, fé, porque aquilo que elas estavam olhando era de tristeza total, era de morte, de angústia, de desolação, de tristeza. Era essa condição na qual elas viviam o momento. Mas a direção delas era a promessa. O que diz a palavra de Deus. E é isso que Deus quer das mulheres que servem o corpo de Cristo. Essa posição, que não olha a circunstância, que não está olhando a tristeza daquilo que está acontecendo, mas os olhos voltados para a promessa. Olho firmado na promessa. Na promessa. Não importa onde estão os homens, aqueles que Deus escolheu para ficar na posição, né, de ser discípulo, não importa. A posição da mulher é de estar olhando a promessa, de crer nessa promessa. Foi isso que elas demonstraram, queridos. Foi essa razão importante, um versículo que parece insignificante, mas é poderoso na vida da igreja, é poderoso na vida do corpo de Cristo, na qual nós compomos hoje sobre a face da terra. E vivemos momentos que são de lutas, mas a posição da mulher de Deus é essa, de Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E diz a palavra aqui, os fariseus, preocupados com o anúncio que o Senhor Jesus tinha dito que ressuscitaria, então eles foram lá, pediram para Pilatos, para que Pilatos fornecessem soldados para guardar a porta. E Pilatos então mandou lá que fossem guardas para guardar o sepulcro, selando, que estava ali selando a pedra, vigiando para que os apóstolos não fossem abrir aquelas pedras, entendeu? O impossível, coitados dos apóstolos, a palavra de Deus tinha dito que eles fugiriam, né? Eles seriam, as ovelhas fugiriam. Então eles estavam todos eles escondidos, totalmente inseguros. Jamais eles poderiam fazer alguma coisa. Mas na mente maligna daqueles religiosos, assim como eles condenaram o Senhor Jesus, eles não queriam que ninguém tocasse naquelas pedras. Então foram lá um grupo de soldados que ficaram cercando aquelas pedras. Querido, esse foi Mateus 27. Há um significado poderoso nessa palavra de Mateus 27. A morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário tem um significado poderoso para a nossa vida. O mundo não pode roubar isso de nós. A igreja do Senhor Jesus jamais pode abster dessa verdade poderosa na nossa vida. É a razão da vida da igreja. É a cruz de Cristo. A cruz do Senhor Jesus é a razão da nossa vida. Esse é um dos capítulos mais importantes da vida da igreja. Da posição que nós temos em Jesus, de reconciliação com Deus, através da obra da cruz do Calvário. Nós temos que estar contemplando isso a cada dia, porque nós entendendo isso, não com um olhar de pena, não de colocar o Senhor Jesus na cruz, não, porque Ele se entregou, porque nós não colocamos Ele, mas Ele se entregou para perdão de nossos pecados. A vida nossa agora é limpa. A palavra de Deus diz que nossas vestes foram lavadas. Nós que vamos participar do convite
da núpcia, da noiva do Cordeiro. Nós somos chamados para a noiva do Cordeiro, que vamos ser convidados todos do Cordeiro. Há umas vestes, e as vestes é essa que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário sobre nossas vidas. São vestes de linho fino, limpíssima, branco, mais alvo do que a neve, porque foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus, por esse ato que ele fez em Mateus 27. Querido, isso é poderoso para a vida da igreja. Mas o ensino que nós devemos tirar disso aqui, querido, é essa posição de contemplar a cruz do Calvário, toda a nossa vida, toda a nossa existência, porque é o significado da nossa ressurreição, tem significado da limpeza de nossas vestes, e para nós entendermos o que o pecado faz com nossas vidas, o que Deus fez para redimir em nós o pecado. Essa palavra que nós queremos dar a respeito de Mateus 27, quero fazer um convite a vocês, para nós continuarmos nesse estudo maravilhoso do Novo Testamento. E amanhã, se assim Deus nos permitir, vamos estudar o capítulo 28 de Mateus.